foi Paulo? Como Paulo se tornou discípulo? Como assim ele escreveu várias cartas e elas estão escritas na minha Bíblia aqui? E foi Paulo que escreveu? Como assim ele se tornou tão importante no meio cristão? E o que eu posso aprender com a conversão de Paulo, com esse chamado de Paulo? É isso que nós vamos aprender nesse vídeo de hoje, porque quando Paulo foi chamado, porque se você não sabe, você vai ver hoje, Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja, um dos maiores perseguidores de Cristo. E nós vamos aprender juntos aqui hoje o que a conversão dele pode trazer de exemplo e de refrigério para você que está passando uma grande luta, um grande problema. Eu sou o Bispo Fabrício Dias, seja bem-vindo aqui ao meu canal, a esse vídeo. Se é novo, já aproveita, já aperta o botãozinho aqui, já se inscreve, porque esse canal é um canal da Palavra de Deus. E se você já faz parte dessa família, seja muito bem-vindo de volta aqui. A minha Bíblia está aberta aqui em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. E o título fala assim, ó, a conversão de Paulo. Paulo, ele se converteu a ponto de o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, falar para Ananias que ele seria um vaso usado nas mãos dele, porque quando nós ouvimos a palavra vaso, logo já vem Jeremias, né? Capítulo 18, o vaso na mão do oleiro. Então quer dizer que aquele que era o perseguidor, a Bíblia fala que aqui no capítulo 8 de Atos, ó, que Paulo ele pediu autorização aqui, logo depois dele presenciar a morte de Estevão. Você vem acompanhando aqui o desfecho desse momento que ele acompanhou, que ele era um apoiador daquele movimento de matar cristão, de apedrejar, de levar os cristãos a sofrimento. Você vem acompanhando, aí quando chega no capítulo 9, você vê ele chegando ao ponto de chegar ao sumo sacerdote e falar para o sumo sacerdote: eu quero uma carta de autorização, para poder ir até Damasco e começar um grande massacre, uma grande perseguição. É isso mesmo, uma grande perseguição, um grande massacre. Esse que eu estou falando para você, que se tornou discípulo, que escreveu aqui, ó, vamos enumerar, que escreveu aqui, ó, vai acompanhando comigo, ó, o livro de Romanos, vai colocando na tela, ó, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon e muitos relatam que até a carta aos Hebreus tem ainda, os estudiosos não sabem ao certo quem foi aquele que escreveu a carta aos Hebreus, mas muitos cogitam que pode ser até Paulo. Olha quantos livros, quantas cartas eu falei para você que se tornaram livros da sua Bíblia que você lê, que foi esse discípulo que outrora era um grande perseguidor da obra de Deus. A Bíblia fala ali em Atos 22, no versículo 3, que ele era instruído por Gamaliel, ele foi orientado, ele ficava aos pés de Gamaliel, que era o doutor da lei. Paulo conhecia as Escrituras, e conhecendo as Escrituras, em outras palavras, ele não aceitava que Cristo tinha vindo. Na cabeça dele, Cristo ainda viria, o Messias ainda iria vir. Então, no entendimento de Paulo, aquele mover que na época chamava o caminho, que era a igreja, que os apóstolos estavam ali ministrando, levando o amor de Cristo, o poder de Cristo, na cabeça dele aquilo ali era uma seita, e ele não aceitava, e ele perseguia, e ele queria matar, ele queria destruir, até o ponto que nós chegamos no texto que eu vou ler com você aqui agora. Atos capítulo 9, versículo 5, diz assim, ó:
Versículo 4, vamos ler o 4, ó. E caindo por terra, ouviu Paulo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, porque Paulo, o seu nome foi trocado para Paulo, mas o seu nome era Saulo. O seu nome era Saulo de Tarso. E foi trocado o seu nome, porque toda pessoa na Bíblia que tem uma mudança de vida, Deus ele troca o nome dela. A troca de nome representa uma troca de caráter, uma troca de atitudes, né? E ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aqui foi o encontro de Paulo com Jesus, com aquele que ele perseguia, com aquele que ele estava afrontando. E a partir deste momento, Deus fez uma revolução na vida de Paulo. Deus mudou a história de Paulo. Deus fez Paulo se transformar na própria bênção. Deus fez Paulo se transformar num vaso, né? Como quando Deus deu a ordem aí, ó, para Ananias, no mesmo capítulo, no versículo 15, olha o que Deus fala para ele quando foi questionado, né? Porque o Ananias falou assim: o Senhor está mandando eu ir lá orar por este homem? Porque quando Jesus apareceu ali para Paulo, Paulo caiu por terra e ele ficou cego, né? E Deus deu a ordem ao homem de Deus, ao Ananias, para ir lá impor as mãos sobre a cabeça dele, de uma maneira bem resumida, eu estou trazendo aqui para você, para ele impor as mãos, e quando ele impôsse as mãos, Paulo restauraria as suas vistas, e Paulo começaria a ser um vaso, um instrumento. Só que quando Deus falou isso para ele, ele falou: Senhor, o Senhor não sabe quem é Paulo? O Senhor não sabe quem é esse homem? Esse homem veio aqui para Damasco para destruir, veio aqui para matar a gente, veio aqui para perseguir. E olha o que Deus disse aqui no versículo 15, ó. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha o projeto de Deus para Paulo e também para as nossas vidas, porque você que me acompanha aí, talvez você tenha passado uma situação com o seu filho, talvez você tenha passado uma situação com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o irmão, e quando você olha para ele, você fala assim: para essa pessoa, para esse meu familiar, para esse meu amigo, para esse conhecido, não tem jeito. Olha como ele tem levado a vida dele diante de Deus. Olha como tem sido o padrão dele diante de Deus. Vai totalmente ao contrário. Mas quando você olha para Paulo, você parece que até se acalenta, né? Parece que desce um bálsamo na sua alma, porque por mais difícil que seja a situação que você está enfrentando com esse familiar, com essa pessoa, com esse amigo que você fala aí, acredito que não chegue a esse ponto de pedir autorização para vir fazer uma chacina, né? Para vir fazer ali um assassinato em série com cristãos. Acredito que não chega a esse ponto. E para Paulo teve jeito. Deus tinha um projeto, ia se revelar para Paulo escrever esses livros todos. Coloca na tela aí a lista de livros aí, coloca assim um debaixo do outro. Ó, essa lista de livros aí, ó, e lembrando que eu até comentei, o Hebreus ainda pode entrar talvez nessa lista, mas essa lista aí, ó, olha quantos livros, quantas cartas ele escreveu, ele foi usado. Este aí que escreveu esse monte de livro que quando você lê na sua Bíblia, ele era a escória, ele era o perseguidor, ele era o matador de crente, ele era o perseguidor da igreja. Mas quando Deus entrou na vida dele, Jesus entrou na vida dele, houve uma mudança. Ô mãe que está me acompanhando aí, que está desesperada por causa do filho, continue buscando Jesus, porque se Jesus entrar na história do seu filho,
vai transformar tudo. Continue buscando pelo seu marido ou esposa. Continue buscando pelos seus pais ou filho, pelos seus avós ou netos. Não desista da sua família, porque a hora que Jesus aparecer para eles, como apareceu para Paulo, meu amigo, minha amiga, Deus vai fazer um terremoto acontecer. Deus vai fazer essas maravilhas, a ponto de, olha, acompanhe comigo aqui, o versículo 19, depois que o Ananias ele impôs as mãos aí sobre Paulo caiu as escamas dos olhos dele, depois que ele teve a revelação, o Espírito Santo visitou ele. Olha o que diz o versículo 19 do capítulo 9, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Aqui já é Paulo, que veio para matar. Olha o que aconteceu. Então permaneceu em Damasco, e ele veio para Damasco fazer o quê? Matar os cristãos, perseguir os cristãos, prender os cristãos, fazer uma grande perseguição. Ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aí, olha que interessante. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome do Senhor? O povo começou a ouvir Paulo pregar Jesus, falar que ele é mestre, que ele é Senhor. Eles falaram assim: mas peraí, tem alguma coisa errada. Não é este que perseguia e exterminava, matava, destruía os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes. E o versículo 22, para a gente encerrar e orar e eu ministrar sobre a tua vida, olha o que diz o 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, mostrando que Jesus é o Cristo. Olha que maravilha, homem e mulher de Deus que está me acompanhando aí. Olha que bênção. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que tem um encontro com Jesus. Eu trouxe essa palavra aqui para você entender um pouquinho, de uma maneira resumida, quem foi Paulo? Paulo foi um homem muito dedicado, instruído por Gamaliel, que era o mestre da lei da época. Gamaliel, você pode acompanhar ali, Atos 22, versículo 3, ele ficava aos pés dele aprendendo. Era um menino dedicado, era um menino bom, só que ele estava nos caminhos errados. Ele teve as orientações erradas e automaticamente ele tomava atitudes erradas. E Paulo, quando teve esse encontro com Jesus, porque Jesus ele conhece o coração, e ele sabia que se ele chamasse a Paulo, Paulo seria um grande instrumento. Ele falou assim: imagina esse empenho para o mal, a partir de agora, se transformando num empenho para o meu reino. Foi o que Deus viu. Deus observou que Paulo era empenhado naquilo, ele só estava desorientado, ele só estava perdido. Faltava para ele um encontro com Cristo. E quando ele teve esse encontro, Paulo se empenhou tanto, que ele fez a diferença mais do que todos os outros. Porque nós vemos isso na palavra de Deus. Você vai ver Pedro, que foi o principal da igreja no início, ele tem 2 livros escritos, a carta de 1ª e 2ª Pedro. Você vê o livro de João, Você vê 1ª, 2ª e 3ª João, cartas curtas. Você vê também a revelação escrita por ele ali em Apocalipse. Você vê citando o Tiago, uma carta pequena. Você vê os discípulos com os seus evangelhos, muito bacana. Só que o grande ensinamento ficou nas mãos de Paulo, e principalmente para mim e para você, porque Jesus ele disse, que ele iria pregar ali no versículo 15 novamente, ele iria pregar para gentios e para reis. Quem são gentios? Eram aqueles que outrora não era de Deus, aquele que não era um judeu, aquele que estava perdido e que foi enxertado na videira verdadeira, que somos eu e você que está me acompanhando aí.
Então, a ministração que eu tenho para você aqui hoje, em cima dessa história resumida de quem foi Paulo, de como foi o seu momento com Jesus, de uma maneira bem breve, porque eu não quero me estender muito, o que eu quero ministrar para você é que tem jeito para todas as pessoas. Não desista de ninguém, não desista do seu marido, da sua esposa, do seu filho, não desista de ninguém, porque para todo mundo tem jeito. É só você lembrar daquele endemoniado gadareno que ficava nos sepulcros, lembra? Que ele ficava nos sepulcros comendo restos de mortos, as cadeias não podiam prender ele, a população era desesperada, mas quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou. E a vida dessa pessoa que você tem orado, ela vai mudar também. Então não desista, coloque na mão de Jesus, porque Jesus vai fazer uma grande obra, assim como ele fez na vida de Paulo, assim como ele fez na minha, fez na sua, e vai fazer de todos aqueles que você ama. Você recebe? Você toma posse? Escreve aqui embaixo nos comentários: eu tomo posse, bispo, eu recebo, porque o mover vai ser grande. Que o meu Senhor te abençoe, que esta palavra alcance você em o nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga glória a Deus. Eu já vou indo, tá bom? Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações e aperta o joinha aqui. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima mensagem, no nome de Jesus, tá? Tem vídeos aqui na tela para você acompanhar mais um pouquinho desse canal aqui, dessa família do canal Bispo Fabrício Dias. Ó, um beijão no seu coração. Se você quer saber de forma resumida de mais alguém, de mais algum homem da Bíblia, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de vir aqui e trazer para você, viu? Tchau, tchau!